Olá, o meu nome é João Loyola, eu sou associado 1 do IFL-BH e hoje estou aqui para tentar fazer o resumo desse maravilhoso livro aqui, O Antifrágil. Foi o maior livro que eu li na minha vida. Confesso que eu li ele muito de madrugada, às vezes, já um pouco cansado, picado, porque eu demorei 3 meses para ler esse bagulho. Deu uma acelerada agora no final. Mas é um livro muito. Tipo assim, eu me reconheci em várias partes. É, Porque é uma coisa que eu tento ser. É um cara sempre mais coeso e que consigo sobreviver a momentos que não planejei. Então, vamos começar pelo conceito, que isso é uma coisa muito interessante. O conceito de antifrágil, até anotei umas coisas aqui para me ajudar. Ele não existe uma palavra, né, do oposto do frágil. Então, assim, Talé colocou esse conceito sendo antifrágil, porque dá o exemplo do robusto. Robusto não é o oposto de frágil. Então, por exemplo, o vidro é frágil, uma pedra é robusta e um antifrágil é aquele que tem a capacidade de prosperar e crescer em meio à volatilidade e ao estresse. Então, esse é o conceito de um antifrágil, esse que é, é isso. Então é a mesma coisa, pense em seu corpo, né? Como o exemplo do músculo. Se você começa a ir na academia, ele passa de ser frágil para ser antifrágil, pois ele coloca uma carga de exercício e peso muito grande a ponto dele ter essa antifragilidade ao que antes ele era frágil. Então, isso é a mesma coisa em empresas, em crises econômicas. A gente pode pensar que instabilidade é algo ruim, eu já digo, estabilidade é algo ruim. Então, quando a gente tem, por exemplo, pessoas recebendo fixo e pessoas recebendo variável, na média elas se elas podem ganhar o mesmo tanto. Mas quando vem um momento de crise, o cara que ganha o seu dinheiro sagrado na conta, né, o assalariado, ele fica sem essa fonte de renda, ele passa por um período muito mais difícil do que aquele que já está acostumado a ter uma volatilidade financeira muito grande. E convenhamos, eu entrei no estado por causa disso, porque eu tenho uma volatilidade financeira grande com a corretora e o estado me dá esse fixo. Então, até essa mitigação de risco é algo interessante. Mas mitigar risco não significa ser frágil. É assim como, por exemplo, o investimento. Coloque 90% do investimento em algo que dá um retorno mais garantido e 10% você explora. Uma das chaves do livro é que a modernidade muitas vezes tenta eliminar a incerteza, que foi justamente o que eu falei. Tô anotando aqui, tô vendo o que eu anotei, às vezes eu tô no freestyle. Então, o que a gente pode pensar? Igual um exemplo, pais super protetores, o filho tende a ser muito frágil do que pais que deixam o filho se lascar desde cedo. Porque é, tem a frase, né, que a vida ensina é mais ou menos isso. E um dos primeiros exemplos que tem no livro é justamente da Hidra, de Lerna, né, que justamente quando você corta uma cabeça, nasce duas. Então, se você tem um baque na sua vida, é inevitável que todos tenhamos. Mas como que você vai lidar com isso? Você vai voltar mais forte ou você vai se abater e ficar pequeno por causa disso? A Ibra, quanto mais cabeça você cortava, mais surgiam, né? É, Então, o antifrágil, ele melhora quando é submetido ao estresse e à adversidade. Então, é quase a teoria evolutiva do Darwin, né? Isso que eu acho que é muito interessante e é evolução. Então, outro conceito que é muito interessante que está no livro, mais ou menos na metade, é da via negativa. Que ele defende que em vez de adicionar coisas para melhorar a vida, muitas vezes é mais eficaz remover o que é prejudicial. Outro exemplo
Eliminar alimentos processados pode ser mais melhor para a sua saúde, né, do que adicionar suplementos dietéticos. Então vamos pensar até numa empresa. É melhor você remover, né, até usando, pode usar até o princípio de Pareto, que é um princípio que eu adoro. É melhor você remover o que traz dano à sua empresa ou tentar sanar esse erro. É muito mais fácil você cuidar na raiz. Por exemplo, quando você se cuida, né, que a gente fala de medicina preventiva, é justamente nisso. Outra coisa que eu acho interessantíssima. Taleb critica a ausência do pele em jogo. A ideia de que muitas pessoas tomam decisões sem enfrentar as consequências de seu erro. Então, é por isso que a gente reclama tanto do funcionalismo público no Brasil, né? E querer tomar o erro, aceitar o erro, é algo muito importante. Até mesmo essa questão de tancar, né, assumir as consequências, está em outros livros, por exemplo, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. As pessoas antifrágeis, elas, além de ser possivelmente decisoras, elas arcam com aquilo que elas fazem. Então, no mercado financeiro, por exemplo, aqueles que assumem os riscos e podem perder pessoalmente com decisões ruins tendem a ser mais cautelosos e realistas. Então, isso aí, por exemplo, um ótimo exemplo é justamente o Estado, né? No decorrer do livro, Taleb oferece um guia para construir uma vida em sociedade mais antifrágeis. Ele sugere abraçar a incerteza, evitar intervenções desnecessárias, tipo do Estado, e sempre ter a pele em jogo. Ter a pele em jogo é o que a gente chama de pôr a cara a tapa. Isso que eu, sei lá, sempre aprendi a fazer isso na minha vida e assumir os erros. Ele nos incentiva a buscar a simplicidade e a aprender com os erros pequenos para evitar grandes desastres. Então, quando a gente vai fazendo no final do dia, até como o Benjamin Franklin faz, que é de analisar seu dia antes de dormir, a gente pode evitar muita coisa ruim no futuro. Ele também fala sobre a importância da redundância e da diversidade em colocar todos os ovos numa cesta só. É o que eu falei justamente do investimento seguro e do investimento diversificado, aquele que pode te trazer mais retorno. Mas você não pode alocar todos os seus recursos naquilo que você sabe que pode ser prejudicial. Ele fala que nós não devemos alocar todos os nossos recursos em um lugar só. É o que eu dei o exemplo do investimento. A gente pode ter ali 90% dentro de uma renda mais fixa, mais, como eu posso dizer, previsível, e 10% investir em startup, em ações voláteis, porque assim a gente garante a nossa sobrevivência, mas a gente tem chance de prosperar em algo que pode ser realmente bom, em eventos inesperados, acumular uma quantidade de capital interessante. Mas um ponto crucial é a incerteza. Ele argumenta que devemos parar de tentar prever o futuro e com uma certa precisão. Alô, Escola de Chicago, quem entendeu, entendeu, né? Em vez disso, devemos nos preparar para o inesperado e criando estratégias que beneficiem ou pelo menos não nos atrapalhem do desconhecido. Se envolve manter uma mentalidade aberta e estar disposto a adaptar rapidamente a mudanças. A adaptação a eventos inesperados faz ser uma pessoa ou uma empresa antifrágil. A gente pode até falar, né, que a gente evita algumas coisas, mas só que encarar é sempre a melhor solução. Ser antifrágil é apreciar essa aleatoriedade da vida, né? Essa caixinha de surpresas. Pois são essas oportunidades de crescimento e aprendizado que são únicas. Em momentos de crise, nós temos as melhores janelas de oportunidade para gerar capital e riqueza. É fácil? Não, não é.
mas nós temos, entendeu? Apreciar essas oportunidades é algo, assim, que seria muito bom ter essa percepção. E ser antifrágil, para finalizar, não é somente uma forma de sobreviver, mas é uma forma de prosperar. Espero que tenha me feito entender e espero que tenham gostado.